Bom dia, alunos da Escola Virgílio de Agulha. Nossa semana de estudos é de 8 a 10 de junho, sétimo ano. Nós iniciamos o segundo bimestre semana passada e o conteúdo da aula de hoje é preposição. Vamos começar? Orientações. Vocês vão assistir atentamente ao vídeo. Com o auxílio do livro didático, vocês vão pegar o livro didático e vão abrir na página 103. No caderno de língua portuguesa, vocês vão anotar o que for necessário e vão desenvolver os exercícios propostos, tá? Tirar foto da tarefa e enviar pelo WhatsApp para a professora. Não é necessário copiar nada, porque vocês já têm um livro didático e somente responder os exercícios no caderno, tudo bem? Então, preposição. O que é preposição? Olhem aí que eu tirei uma foto do livro, tá? Da página 103, para explicar o conteúdo para vocês. Chama-se preposição a palavra invariável, que tem a função de ligar dois termos, estabelecer relações entre eles. Então, vamos lá. Preposição é uma palavra que não muda, ela é invariável, ela não muda, e liga um termo ao outro para possuir relação de significados. Então, vamos lá. Nas relações estabelecidas pela preposição, o segundo termo explica o sentido do primeiro. Observe essas orações do texto. Corinthians 1 versus Palmeiras 0. Romero escorou de cabeça e toca a bola na frente. Então, vamos lá. Ó, o escorou e a preposição de. Termo 2, bola, na. Observe algumas preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, tras, sob, sobre. Quando duas ou mais palavras se juntam com o valor de preposição, temos uma locução prepositiva. Exemplo do texto: violência e futebol. Vemos a violência campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. Aqui a locução prepositiva é fora de, que na oração equivale a dizer: vemos a violência campear fora de estádios. Às vezes, a preposição se une a uma palavra, resultando em outra palavra. Observe. A mais o, ao. A mais os, aos. A mais onde, aonde. De mais o, do. De mais esta, desta. Em mais o, no. Em mais um, num. Em mais isso, nisso. Nesses casos, dizemos que houve uma contração de preposição, com palavras de outras classes gramaticais. Bom, pede-se para vocês olharem mais informações no apêndice do livro didático. No final do livro didático tem um apêndice que tem explicação detalhada sobre preposição. Então, só vamos lembrar, vamos só memorizar de uma forma mais simples. A preposição, ela serve para ligar um termo ao outro, tá? Relação de sentido. E ela não muda. Por exemplo, ela não vai nem para o masculino, nem para o feminino. Ela não varia, ela fica invariável. Então, Romero escorou de cabeça. Esse de, ele serve para ligar um termo escorou à cabeça. Bola na frente, bola com frente. Então, a preposição, ela liga um termo ao outro para possuir relação de significado entre eles. Olha, aqui o apêndice nas páginas do livro 286 e 287. Preposição. Então, quais são as principais preposições? São essas: a, de, perante, ante, desde, por, após, em, sem, até, entre, sob, com, para, sobre, contra, per, trás. Na mesma página. As contrações. Olha quantas tem, tá? Quando junta um artigo ou uma outra palavra com uma preposição. E aí tem a contração de uma preposição. A mais a mais as, a mais aquele, a aquele, a mais aquela, aquela, a mais aqueles, aqueles, a mais aquelas, aquelas, de mais a, da, de mais o, do, de mais as, das, de mais os, dos, de mais um, dum, de mais uns, duns, de mais uma, duma, de mais umas, dumas, de mais ela, dela, de mais ele, dele,
D mais elas, delas. D mais eles, deles. D mais esta, desta. D mais este, deste. D mais estas, destas. D mais estes, destes. D mais aquela, daquela. D mais aqueles, daqueles. D mais aquela, daquela. D mais daquelas, daquelas. D mais aqui, daqui. Em mais a, na. Em mais o, no. Em mais as, nas. Em mais os, nos. Em mais um, num. Em mais uns, nuns. Em mais uma, numa. Em mais umas, numas. Em mais esta, nesta. Em mais este, neste. Em mais estas, nestas. Em mais estes, nestes. Per mais a, pela. Per mais o, pelo. Per mais as, pelas. Per mais os, pelos. A mais o, ao. A mais os, aos. A mais onde, aonde. E o significado das preposições. Se ela liga um termo ao outro, ela possui um significado, né? Então, tudo que tiver em negrito são as preposições. E nós temos dois termos, né? Um que vem antes da preposição e um que vem depois. Então, a preposição ela pode indicar lugar. Vivo em São Paulo. Esse em está indicando o lugar onde eu vivo. Tempo. Choveu por dias. Então, esse por indica o tempo que choveu. Matéria. Pegue o copo de plástico. Então, esse de é a matéria do que é feito o copo. Posse. A blusa de Juliana é linda. Então, esse de indica posse. Quem é dona da blusa? Juliana. Companhia. Sairei com minha turma. Então, esse com indica a companhia. Meio. Não ando de táxi. Então, de que meio eu ando? Eu não ando de táxi. Então, esse de indica que esse meio que eu não ando. Origem, a excursão veio de Brasília. Então, a origem que veio a excursão foi de Brasília. Oposição, o Corinthians jogará contra. Olha o contra, indicando que é contra o Palmeiras. Finalidade, a rua foi enfeitada para a Copa do Mundo. Qual foi a finalidade, então, de enfeitar a rua? A Copa. A causa, muitos morreram de frio. Então, a causa da morte. Assunto, o professor falou sobre ética. Então, sobre, indicando assunto. Instrumento, abriu a carta com uma faca. O instrumento, então, que abriu a carta. Bom, depois de vocês terem prestado atenção na explicação sobre preposição, é um conteúdo bem simples, né? Então, a preposição é um termo invariável, que não muda, que liga um termo ao outro para indicar relação de sentido. Então, tem vários significados que vocês acabaram de ver no apêndice. Vocês vão resolver a atividade no livro didático, no caderno. Eu quero que vocês somente respondam essa atividade. Então, no caderno, vocês vão escrever preposição, exercícios, páginas 102, 103 e 104. Então, responda o exercício 1 das páginas 102 e 103. Vocês estão com o livro em mãos? Espero que sim. Vocês vão abrir na página 102, o título é assim, Reflexão sobre o uso da língua. Então, vocês vão ler o exercício 1 e vão responder ele, somente o exercício 1. Eu vou iniciar aqui a leitura, tá? Eu não coloquei aí no slide, porque no meu livro tem respostas. Releia o trecho do artigo de opinião Violência e Futebol, observando atentamente as palavras em destaque. Então, vocês vão ler esse trechinho e vão ver que tem algumas palavras em destaques. Dos, no, em, nos, nas. Essas palavras estão todas em destaque. Vocês estão com o livro em mãos, não estão? Depois de ter lido o trecho, vocês vão responder. Leia as frases sem as palavras destacadas. Então, vocês vão ler a frase sem essas palavrinhas que eu acabei de dizer. Que efeito a ausência delas provoca no sentido do texto? Tem significado esse texto? Sim ou não? B. Leia outra frase do texto e substitua a palavra com pela palavra sem. Se essa troca de palavras fosse feita no texto, o sentido alteraria? Sim ou não? Explique. Aí depois, vocês vão lá na página 104. O título é Aplicando Conhecimentos. Lá no início da folha. Todos estão comigo?
Observe a reprodução do cartaz de campanha e responda ao que se pede. Aí tem um cartaz, vocês vão responder a A, a B, a C, a D e a E. O cartaz é sobre o quê? Cartão vermelho para o racismo. A regra é clara, preconceito não faz parte do jogo. Então, fala sobre o combate ao racismo. Vocês vão responder sobre esse cartaz. Como podemos interpretar a imagem do cartaz? A imagem. Qual é a imagem que tem o cartaz? Qual é a finalidade desse cartaz? Ele fala sobre o quê? Qual que é o fim dele? Quais instituições estão promovendo essa campanha? Está escrito aí. Releia o slogan do cartaz. Cartão vermelho para o racismo. Que preposição aparece no slogan? Tem uma preposição. Qual é? Chamamos contração a junção da preposição com palavras, e nós vimos várias. Vocês vão indicar aí uma contração para a professora e vão escrever no caderno. Se ficou alguma dúvida dos exercícios, vocês vão entrar em contato com a professora pelo WhatsApp, né? Porque não tem a imagem aí no slide. Então, vocês precisam assistir novamente esse vídeo com o livro em mão, se vocês não estão com ele, tá? Ótima semana de estudo. Se ficou alguma dúvida, podem entrar em contato com a professora. Beijos!